A palavra sagrada para o reavivamento matinal. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jó capítulo 2, versículo 3. Observastes o meu servo Jó? Ele conserva sua integridade. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Jó capítulo 1, versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Ser íntegro está relacionado com o nosso homem interior, e ser reto está relacionado com o nosso homem exterior. Além do mais, ser reto significa que não somos desonestos nem tendenciosos. Além de ser íntegro interiormente e reto exteriormente, Jó, num sentido positivo, temia Deus e no sentido negativo, se afastava do mal. Porém, Deus não criou o homem apenas para tê-lo sem fazer nada de errado. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua própria imagem, conforme a sua semelhança, para que o homem o expressasse. Esse é o fato mais positivo entre todas as coisas positivas. A coisa mais positiva é expressar Deus. Expressar Deus é mais elevado do que temer a Deus e afastar-se do mal. Leitura de hoje. Outra palavra usada em relação ao homem Jó é integridade. Em Jó, capítulo 2, versículo 3, o Senhor disse a Satanás que Jó conserva a sua integridade. No versículo 9, a esposa de Jó lhe pergunta: ainda conservas a tua integridade? No capítulo 27, versículo 5, Jó diz aos seus amigos: até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Finalmente, no capítulo 31, versículo 6, Jó declara: Deus conhecerá a minha integridade. Integridade é a totalidade de ser íntegro e ser reto, é a totalidade da perfeição, juntamente com a retidão. Com respeito a Jó, a integridade é a expressão total do que ele é. No que se refere ao caráter, ele é íntegro e reto, e no que se refere aos seus princípios éticos, ele tem um alto padrão de integridade. Não foi fácil Deus ganhar uma pessoa como Jó, que era temente a Deus e que se desviava do mal. Contudo, o que Jó tinha alcançado era completamente vaidade. Não cumpriu o propósito de Deus e não satisfez o desejo de Deus. Desse modo, Deus tinha uma preocupação cheia de amor por Jó. Eticamente falando, Jó era muito bom. Aos olhos humanos não havia nenhum problema com Jó. Deus gloriou-se até mesmo diante de Satanás acerca de quão bom era Jó. Somente Deus sabia que Jó tinha uma necessidade, que ele carecia de Deus. Por fim, a intenção de Deus era fazer de Jó um homem de Deus, cheio de Cristo, a corporificação de Deus, a fim de ser a plenitude de Deus para a expressão de Deus em Cristo. Não um homem com um padrão de ética elevado na perfeição natural. Retidão natural e integridade natural de Jó, que ele tentava manter e que procurava reter. Tal pessoa constituída com Deus, segundo a sua economia, nunca ficaria embaraçada com nenhum problema e dificuldade de tal forma que amaldiçoasse o dia do seu nascimento e proferisse morrer em vez de viver.
Em sua economia, a intenção de Deus é dispensar-se a nós para ser nossa vida e nossa natureza, a fim de sermos iguais a Ele em vida e natureza, para expressá-lo. Tanto o despojar quanto o consumir de Deus são para nos demolir. Somos homens caídos e naturais. Como tais homens, temos de ser destruídos. Então, Deus pode ter uma base, um caminho para nos edificar novamente. A intenção de Deus em sua economia não é curar o homem caído. Antes, a intenção de Deus é demolir-nos e reconstruir-nos consigo mesmo, como nossa vida e natureza, para sermos pessoas que são absolutamente um com Ele. O despojar e consumir de Deus foram aplicados a Jó para demolir Jó, a fim de Deus ter uma base e um caminho para reconstruí-lo consigo mesmo, para que ele se tornasse um homem-Deus.